projeto Histórias de Surf tem a proposta de mexer no velho baú das recordações, relembrar drops e causos históricos com o objetivo de revelar o estilo de vida dos que praticam o esporte dos reis havaianos. Com a trajetória de Márcio Chola, um dos maiores ídolos do surf baiano entre os anos de 80 e 90 e que viveu momentos de glória e de dor, vamos dar início ao projeto Histórias de Surf. Desde muito pequeno, Márcio Chola revelou uma grande aptidão para a prática do esporte, e o surf foi um caminho natural para a criança criada entre a praia do Jardim de Alá e o Corsário. Na verdade eu morava no Imbuí, né? Meu pai tinha um restaurante da Boca do Rio, que era o restaurante praiano. A meu início foi um cunhado meu que surfava, e o irmão dele fazia prancha, Júnior Chola, morava aqui até na Pituba, fábrica, até que um dia eu fazia bicicross, e eu amava bicicross, mas depois que eu comecei a ver o surf, eu me apaixonei, né? Porque no bicicross a gente caía, se ralava todo. Na prancha não, né? Você tinha que saber nadar. Eu já sabia nadar, aí fui aprender a surfar. Esse Júnior Chola, que era irmão do meu cunhado, começou a me levar pra praia. Eu comecei a pegar o gosto. Tinha 2 bicicletas, peguei uma, troquei por uma prancha e comecei na beira, no Pescador, Praia do Corsário, Rock Point. Tem um Rock Point, né, que a gente pegava onda também, era Espirro, tinha um Sargaço, muita gente boa na época. Tinha sempre uns 5 a 6 que se destacavam, né? Porque eu acho que o surf é um dom, né? Aí conheci Espirro, conheci Eduardo, Duda, Fabinho, era Radar, a gente só ficava na beira. O mar, nos anos 80, eu comecei a surfar em 85, o mar era muito grande. Então, a gente era pequeno, né? Quando eu comecei a surfar eu tinha 12 anos de idade. E comecei a me destacar, comecei a entrar no mar, e aí meu primeiro campeonato foi escolar, né? Foi do Teresa de Lisieux, que eu ganhei, aí comecei a pegar o gosto. Aí depois teve o Festival Amador no Pescador, que foi a revelação. Daí aí eu fui me destacando nos campeonatos escolares, estaduais, até chegar no brasileiro, a nível nacional. Mas eu comecei a me destacar aqui no estado da Bahia, né? Fui campeão mirim, fui campeão amador e tricampeão consecutivo. Acompanhei várias gerações do surf da Bahia. Márcio Chola fez parte de uma geração brilhante. Eu lembro dele, Mandinho, Espirro, Taquito, uma série de grandes talentos daquela época, e que tanto assim que Espirro e Mandinho conseguiram, né, seguiram aí carreira no surf internacional. Alguns outros não, por motivos, né, que aí a vida mesmo determina. Mas foi uma geração brilhante. Márcio Chola era um dos grandes expoentes, porque ele tinha um surf diferenciado, né? Todos eles tinham, cada um do seu estilo. Ele era um visionário, talvez assim, que ele explorava muito bem os floaters, os aéreos. Naquela época era um surf progressivo, né? Apesar de ter um surf forte também, de virada de borda. E ele era realmente muito destacado. Agora ele tinha um surf irregular nas competições, né? Não sei se a cabeça, aquela coisa de você surfar sempre querendo fazer as coisas que os juízes querem ver. E ele, às vezes, dava uma vacilada nesse sentido, mas era um cara que chegou nas cabeças em vários eventos, foi campeão. Eu lembro do etapa que nós fizemos em Itacaré aí, que o mar ficou grandão, o Yuri estava, a Lúcio Galdense estava. Ele foi um grande destaque naquele mar, um mar realmente muito grande, dificílimo, né? Ficou meio de ressaca na Tiririca.
E ele simplesmente mandou ver mesmo, em uma das pesadas grandes, um grande talento do surf da Bahia. Eu lembro de Chola começando, ele realmente tinha uma base muito forte, ele tinha uma base muito aberta, né? E isso, durante um tempo, a gente foi cobrando isso nos eventos, nos resultados, inclusive. Eu lembro do Chola pequeno, competindo aqui na SB, acho que em 89, eu tenho até alguma coisa gravada sobre esse, tem um material dele, Espirro, Mandinho, que a gente já apertava um pouco, para ele fechar um pouco mais a base. Daí ele conseguiu, com o tempo, ficar muito mais polido, fechou a base, ficou com o surf muito mais vistoso. Eu estava no meu dia também, não tinha pra ninguém. Ganhava sem dúvida, não deixava dúvida. Eu ganhava 5 salários para surfar. Já tive patrocínio da FICO, da Ciclame, junto com uma grande marca daqui de loja, que inclusive não está mais na ativa, que era a Mar Revolto, que sempre me deu um maior apoio. Na época, cheguei a ter uma equipe de 5 a 8 atletas, né, como uma equipe assim como apoio, que eu dava um apoio, não era um patrocinador oficial. Além de Chola, Naldo Nogueira, Marcos Nariga, Ricardo Jones, Márcio Chola, a gente pegou ele garoto, né, bem novo mesmo, junto com a Surf Série, né, com o Railton Lemos. Aí a gente fazia aquele trabalho, era prancha, era Surf Série, né, acessórios e todas as inscrições dos eventos, era tudo com a Mar Revolto na época, entendeu? Ele chegou a ter várias vitórias junto com a Mar Revolto, ele teve sucesso. A essa época dos anos 90, ele arrebentava, ele era bem radical mesmo, era aquele cara que voava, você achava que quando ele voltava ia cair, ele estava lá grudado na prancha, entendeu? O pé não descolava. Então se tornava um campeonato difícil para Chola, porque ele tinha que competir com pessoas, com atletas do mesmo nível dele. Não era assim, Chola lá em cima e outro mais ou menos, ou lá embaixo. Era tudo no mesmo nível, era os top mesmo, entendeu? Então, para ele ganhar, você vê como ele era um atleta refinado, porque para ele tirar esses caras todos ali era difícil, pô. Não era fácil, não. Até para quem estava julgando era complicado, entendeu? O juiz ficava com a cabeça quente ali. Olimpinho, era Márcio Haddad, Naldo Nogueira, Grimaldo Teles. Era muita gente boa, né? E não era só 50 atletas, era mais de 250 atletas. Gélio Vasconcelos, Buscamon. É porque são tantas pessoas que a gente esquece, né? Nós éramos, além da nossa geração, né, um pouco mais à frente. Márcio tinha essa característica de radical, eu também tinha essa característica de aerial, inovadores, eu tinha uma característica de reverse, de rabetadas, de chute de rabeta. Então eram surfs progressivos, surfs inovadores e radicais e para frente. Tinha uma batida de backside que ele dava, que era mais do que 90 graus, né? E isso me estimulava também a fazer também as minhas batidas de backside. Agora, meu adversário mais que eu ficava receoso nas baterias era Mandinho e Espirro. Chola, um dos grandes competidores, né, dali da década de 90, né, junto com Espirro, Lucis Galdense, entre outros. Chola sempre foi um surfista muito aguerrido, né, um competidor que ia para dentro da água com muita fome, tinha preparo físico, então nunca desistia das baterias. Tinha no ponto forte o surf radical. Era um surfista que realmente não media esforços para o que hoje a gente tem visto, né? O comprometimento na manobra, né? E com toda a força, independente dele cair ou não, ele era um surfista que não tinha medo de manobrar forte. Gostava de explorar manobras aéreas naquela época já, floaters em ondas grandes, buracos. Então era um surfista que eu tenho assim na memória que era um cara que gostava muito de surfar forte. Eu me recordo de um fato, no primeiro Radical Wave, se eu não me engano, 87, eu me inscrevi na categoria Mirim. E quando eu fui ver a lista de baterias, o cronograma do evento, tinha lá o meu nome, o de Espirro, o de Chola e de outros atletas. E aí, na época, Bernardo Musi estava bem envolvido no evento. Eu cheguei e falei, pô, Bonga, o evento é até que idade? Até 15 anos? Ele falou, Eu falei, tem 2 atletas aqui nesse campeonato que não tem só 15 anos. Ah, quem são que eu vou procurar saber? Cristiano Espirro e Márcio Chola.
E aí Bonga solicitou a documentação e eles foram retirados do evento da categoria Mirim. E eu lembro que Tiola ficou muito chateado comigo porque eu fui lutar por uma regra, por um direito meu. Se eu tinha 15 anos e o evento era até 15 anos, por que eles com 16 iam participar? Aí eu lembro que ele ficou meio chateado, mas coisa de momento. Correram a categoria Júnior, que era a categoria deles, mas ele ficava, porra, moleque, me tirou do evento, não sei o quê, ficou com medo. A minha história com o Márcio Tiola é bem antiga, né? O primeiro contato com o Márcio Tiola foi num campeonato. Esse campeonato foi lá no Pescador, o reduto de Márcio Tiola. E naquela época tinha uma rinchazinha, né? Barra, Boca do Rio, Sesc. E esse campeonato foi lá no Pescador. E na final eu competi com o Márcio Tiola. E até então eles não me conheciam. Eu terminei ganhando o campeonato. Foi muito engraçado porque na saída tinha uma galera toda do Pescador querendo me pegar, dizendo que eu não tinha 15 anos, que eu era mais velho, que era gato e tal. Então, como ele não ganhou no surf, ele aí juntou a galera toda, teve que comprovar lá documento, identidade. Eu sei que eu saí do Pescador batido e desde então a gente criou uma amizade muito forte. Cada um, claro, no seu estilo, né? A gente teve uma geração de ouro, como eu falei pra você. Tinha muitos surfistas naquela época, claro, todos são diferentes. Eu tenho um carinho especial por todos eles, foram épocas brilhantes da minha vida. Eu tive muita sorte de participar daquela fase do surf na Bahia, fiz amizade com todos eles, gosto de todos eles e cada um tem o seu estilo. Tem um que é mais conformado, tem um que é mais radical, tem um que quer chegar, quer brigar, tem outro que quer reclamar, tem outro que pega e vai, né, se concentrar para ver onde foi que errou e tentar melhorar. Cada um do seu estilo. O Tiola era um cara mais explosivo. Ele tinha essa característica de correr atrás, de bradar, de se conformar às vezes, porque ele achava... Quando a gente está numa bateria muito disputada, a gente acha que a gente pegou muito e vem aquela coisa da praia. Acho que você ganhou. Né? Aquilo realmente é um problema na hora, porque aquece os ânimos de todo mundo, né? Principalmente daquele que acha que perdeu. E é importante você estar sempre checando, ver qual foi a avaliação, o que o cara perdeu. A gente sabia que ele tinha esse comportamento irreverente, entendeu? Ele sabia do potencial dele, ele tinha a certeza do que ele ia fazer no mar quando ele entrava. Ele tinha uma autoconfiança muito grande. Então isso fazia com que ele deixasse ele agir dessa forma, entendeu? Ser o cara irreverente, aquele cara, né, extravasado, entendeu? De chegar, falava com a galera, todo mundo, mas ele era o diferencial naquela turma toda dos anos 90. Tanto ele quanto eu somos fã de Martin Potter, que é o percussor dessa geração floater, né? Então quando você fala de floater, você fala de Martin Potter. E aí a gente veio dessa geração, e Martin Potter era um cara radical, um cara que tinha um surf progressivo como o nosso, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, a mesma influência. Realmente eu assistia muito videocassete, né, na época, e via muitos filmes de Martin Potter, e eu sou fãzão dele até hoje, né? Eu aprendi muito a pegar onda com ele radical. E realmente ele tinha essa semelhança pelas manobras que ele procurava fazer naquela época. Né? Uns floaters bem longos, assim, uns aéreos, né? Que naquela época a galera estava começando a voar, né? Então realmente ele tinha essa característica muito interessante, muito parecido com o Martin Potter, realmente. Ele sempre foi inovador, né? Ele sempre teve aquela coisa de você olhar para o mar e ver que você pode ver alguma coisa diferente. Possui um surf inesperado, tem baterias que ele tira um 10 de uma hora para outra, né? Era um surfista da minha geração que ele conseguia aplicar 3 aéreos numa onda só, na década de 90. Era só brigar com a namorada que ele ficava nervoso e ganhava bateria. Era tipo isso, né? Ele era muito emocional. Quando tinha campeonato em onda grande, ele sempre se destacava, exatamente por gostar de surfar forte. Então, desde aquela época que a manobra com força já era bem valorizada. Aquelas batidas naquelas junções que a galera, algumas pessoas acabavam não batendo na junção, né? Saía da onda, dava uma rasgada, ele sempre mirava o crítico, né? Sempre teve esse destaque, né? E não ter medo, digamos assim, de manobrar nas partes difíceis das ondas. E naquela época, assim, eu lembro de Joca Júnior, era um surfista que já dava bastante aéreo, Fábio Silva, né? Aqui falando a nível de Nordeste, Danilo Costa. E Tiola, aqui na Bahia, era um dos caras que realmente se destacavam. Naquela época, quem dava o aéreo se destacava, no caso ele.
entendeu? Porque era difícil, entendeu? Era uma manobra muito radical. Ele tinha todo tipo de manobra. Ele fazia o tubo dele, fazia as manobras de backside. O float, ele era perfeito no float. Ele fluía bastante na onda, entendeu? Ele era perfeito, Chola. Ele não, realmente, Chola, nos anos 90, eu acho que não tinha pra quem queira. Era difícil bater nele. Bateria muito difícil. Márcio Chola, ele tinha um surf de vanguarda, né? Ele fazia manobras que estavam muito à frente do que normalmente as pessoas faziam, né? Então, o Márcio Chola foi um dos primeiros aqui a já dar aerial em campeonato, 360. Ele era realmente um competidor nato, tinha muita garra, né? Ele não se dava por vencido nunca. Ele chegava até o limite ali, o último segundo de bateria virava. Então, as baterias com ele sempre eram muito disputadas, né? E foi uma geração muito boa que a gente teve naquela época, porque todo mundo na mesma faixa etária. Era Mandinho, eu, Chola, Naldo, Espirro. Foi uma grande geração. E numa época que o surf da Bahia era bem organizado. A gente tinha as associações de bairro muito fortes. Associação da Barra, Associação do Pescador, Associação de Itapuã, Associação dos Telamares, né? Tinha até a Associação da Cidade Baixa também era forte naquela época. A gente tinha ali um intercâmbio dessas associações, então a gente tinha campeonato, todo mês tinha 2, 3 campeonatos. Era muito bacana. Então todos esses campeonatos, eles eram muito competitivos, porque todos os melhores de cada bairro iam para os outros bairros disputar, né? Barravento, você vê aquela balostada de ponta a ponta, cheia de gente. E os campeonatos sem estrutura, porque naquela época a gente não tinha grana, as empresas não bancavam, não tinham o mesmo know-how que tem hoje o surf, né? Então era muito difícil. Os organizadores daquela época, eles eram guerreiros mesmo, era barraquinha de praia, sombreiro. Pô, tenho foto de campeonato em Pitanga, 1980 e tal, que os juízes, cada um com seu sombreirinho, numa chuva retada ali, a gente competindo. E era muito massa, pra mim foi a época de ouro do surf da Bahia. A associação organizava ônibus, atletas amadores para competir. Fomos para todas as etapas do brasileiro, tendo toda a estrutura, comissão técnica com a gente para ver como é que estava o nível do nosso treino, as notas, né? Uma vez a gente foi para Maracaípe, eu, Chola e Márcio Tavares, sem lugar para ficar. Márcio tinha levado uma barraca de camping, naquela época tinha camping ali em Maracaípe, e a gente chegou, o tempo estava tranquilo. Botamos nossa barraquinha, fomos surfar, né? Final de tarde, surfamos, voltamos, tudo certo, jantamos e tal. Meu amigo, quando a gente foi dormir, caiu um pé d'água, meu amigo. Foi a noite inteira com água entrando na tenda, e aí foi uma das piores noites, assim, que eu já tive de vida, assim, em véspera de campeonato, né? Porque campeonato, geralmente, você tem que estar bem instalado, dormindo bem, para acordar bem. E essa noite foi uma noite daquelas que você não prega o olho, né? E tem uma história dele também que foi impressionante. Nós fizemos uma viagem para um brasileiro em Maceió e foi um ônibus, né, com toda a galera. A gente parou numa churrascaria no meio da estrada para comer. Todo mundo teve infecção intestinal. O ônibus inteiro, acho que 50% do ônibus foi parar no hospital. E Chola foi um dos caras que, mesmo com infecção intestinal, seco, a gente já não sabia mais o que botar para fora. E ele foi lá e ganhou para Fábio Gouveia e arrebentou no campeonato. Foi. É um cara também do Nordeste que eu sou muito fã, né? O Fábio Gouveia. E eu tava no meu dia e eu ganhei pra ele. Não teve pra ninguém naquele campeonato. Foi muito bom. Eu tô triste, né? É o que a galera fala. Mas foi muito bom, ele também surfa muito até hoje, né? Você se lembra como foi a bateria? Eu tenho umas fotos minhas da bateria. Você se lembra de detalhes da bateria? Que eu tava na praia. Olha, eu lembro bem pouco. Eu sei que eu virei a bateria. Eu me lembro que na última onda você deu aéreo, você deu batida, você deu flota e você executou todas as manobras que tinham no surf até chegar na areia e pulou da prancha pra areia. Foi mesmo, realmente. Pulou da você tava lá. Pulou da prancha pra areia e pegou a prancha debaixo do braço. Foi mesmo. Aí quando você pisou no chão, tocou a sirene e acabou a bateria, não foi? E você saiu emocionado. Foi. A praia inteira aplaudindo. Inclusive saiu no Globo Esporte. Essa bateria,
essa passagem, exatamente. Foi um momento de emoção muito forte. Muita emoção. Até eu falando isso pra você, eu fico até um pouco assim emocionado, né? Porque foi um momento muito inesquecível na minha vida do surf. Teve um evento também desse que eu citei agora do pescador. Pô, o mar tava gigante, enorme, onde tinha Ricardo Tatuí, tinha muita gente de fora participando. Mas esse mar tava muito difícil de entrar. Tinha onda mais ou menos de 1,5 metro na beira, logo na entrada. O pessoal para entrar tinha dificuldade, entendeu? Ele olhava, quando passava a arrebentação, saía correndo e entrava, entendeu? Para passar logo aquela onda da beirada mesmo. Mar Grande, que a gente entrou, eu me lembro do Kaiser Summer, um campeonato que estava dando passagem para o Havaí. Eu tinha acabado de chegar do Peru, isso foi em 98. Só 6 pessoas participaram desse campeonato, se eu não me engano. Tinha uns 16 inscritos e no decorrer do campeonato, o mar aumentando no decorrer do dia e as pessoas não conseguiam entrar no mar. Tinha uma previsão de 10 pés e o mar tava storm, tava um mar feio. E assim que eu cheguei, a informação foi que Márcio Chola tinha tentado entrar no mar 3 vezes e não tinha conseguido entrar. E ninguém tinha entrado no mar e tava assim uma coisa storm, uma coisa sinistra. Eu tive uma grande sacada que eu vi que na frente do Quimuqueca tinha uma pedra e tava resvalando a onda, batendo e voltando de backwash. E aí eu percebi que ali poderia ser uma entrada mais fácil, né? E fiz a estratégia do antigo pescador dos campeonatos, né? Das antigas, de onde peguei uma bicicleta e a cada onda da bateria eu pegava a bicicleta e entrava lá fora. E aí eu me lembro desse evento, ficou muito claro assim, pela raça de Márcio, né? Pela força de vontade, a energia e a coragem de tentar entrar naquele mar extremamente perigoso e grande, de uma forma raçuda, né? Então Márcio para mim é sinônimo de perseverança, de um surfista determinado, né? O pior momento da minha vida foi o meu acidente, né? Que eu sofri de moto, mas eu continuo aí. Eu tava meio perdido, vamos dizer assim, né? Separado da mãe do meu filho, pegando mulheres e mulheres, de moto, bebendo. O moto não tem para-choque, né? O para-choque é a gente. Eu tava com a menina na moto, indo pra minha casa. O carro saiu na noite. Ali hoje é Caranga, mas antigamente era Mamagaia. O rapaz saiu com o carro com o pneu furado. E eu fui tentar ultrapassar. Do lado tinha um ônibus, eu fui tentar passar pelo meio. Como eu perdi o reflexo, né? Bati na lateral do carro. E aí aconteceu? Aconteceu o acidente. Graças a Deus a garota não teve nada, né? Que eu segurei a pancada toda. Fiquei 29 dias em coma, com múltiplas fraturas. E graças a Deus superei, né? Quebrei bacia, amputação da perna esquerda. E foi um momento muito difícil na minha vida. Usei fixador de bacia e foi terrível. Eu fiquei 1 ano para me recuperar psicologicamente, né? Porque eu ainda pensava que estava com a perna. Eu me levantava, quando eu via, eu estava no chão. Porque o subconsciente, né, da gente pensa que nós estamos com o nosso membro, né? Mas eu superei, graças a Deus, tô bem. Tive um filhinho depois, Márcio Adilon. O surf pra mim é número 1 até hoje. Todos os brasileiros, pra mim, são os melhores. E quem é que você acompanha? Quem eu gosto mesmo é Felipe Toledo. Porque aquela manobra dele é incrível, né? Eu já dei um aéreo rodando, mas não igual a deles, né? Porque os meninos, equipamento, ondas, é tudo melhor, né? Ainda tem a velha política, gente. A gente dizer que não tem é mentira.
que tem ainda. Tem ainda a tal da garfação, roubalheira, não tem jeito. Você tem que surfar o triplo, o quádruplo dos outros adversários. E se deixar dúvida, na minha época mesmo, quando eu chegava no Corsário ou Pescador, ficava muita gente. O pessoal saía para olhar os fardos. Porque no surf era rápido, né? Eu fazia manobras rápidas. Eu hoje não vejo isso. Os meninos hoje não faz 2 manobras na onda no máximo. Eu fazia 5, 6, 7. É evolução, né? Não sei se é evolução ou não é. Eu sei que eu fui prodígio, né? Na minha época eu... Se o Cholinha hoje estivesse lá com 20 anos no meio de Gabriel Medina e de Toledo, o que ia acontecer? Rapaz, ia dar um trabalho, igual como o ET faz, né? Kelly Slater. Todo esse trabalho que foi feito, essas pessoas todas ajudaram a nós termos hoje um Medina da vida, a termos um Mineirinho, que é essa base do surf brasileiro, aquele trabalho que foi feito, aquela busca pelos acertos, né? Eu acho que isso foi muito importante para o resultado que a gente tem hoje a nível nacional, né? E nível mundial. Acho que Cholo é uma grande referência, um cara que tem que ser lembrado, como vários outros aí. Eu acho que esse trabalho que você está fazendo é muito importante, resgatar esses valores, para que as gerações de hoje possam realmente reverenciar um pouco toda essa história que veio lá atrás. É muito importante.